Boa noite, comunidade progressista do canal DCM TV, o canal do site de notícias diário do Centro do Mundo. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você o essencial do DCM. Hoje é dia 6 de abril de 2021, agora são 9 horas e 8 minutos. Agradeço muito a paciência de esperar aí no chat, conversando, esperando a gente entrar ao vivo. Peço que você já chegue afundando o dedo nesse like para que o YouTube reconheça este vídeo como interessante e distribua para mais pessoas. Lembrando que você também pode e deve fazer isso. Compartilhe este link nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp ou então diretamente para a pessoa que você quer ver mais bem informada. Lembrando que nós temos o recurso Superchat ativado, com ele seu comentário fica em destaque, é lido e ajuda muito o DCM a se manter, porque quem financia o nosso trabalho é a nossa audiência. Agradecemos demais a todos que colaboram e você que assiste, curte, compartilha e também se inscreve no canal. Não se esqueça de verificar se está inscrito no DCM, por favor. Tenho aqui o cardápio de membresia, né? Todos os membros, você pode escolher uma dessas categorias, todos os membros ganham benefícios. A partir de R$ 2,99 por mês, você já ajuda muito o DCM a planejar os seus investimentos em jornalismo para manter você informado, atualizado e com análises muito importantes desse momento difícil que nós estamos passando. Então, pense com carinho, torne-se membro nesta live, agradeço demais. Deixa eu conversar com as pessoas que estão chegando aqui. Maria Vieira foi a primeira, falando boa noite, Kiko Marília, lindo casal e excelentes profissionais. Guga Boa Vida também dando muito cumprimentos aqui, falando do Pedro Serrano, Ricardo da Silva pedindo bênção para Marília e para o Kiko também. Então, as deusas te abençoem, Kiko, bênção do Ricardo da Silva. Deus te abençoe, Ricardo da Silva. Estamos de olho em você, se você estiver gastando esse dinheiro em coisa que não presta, hein, meu filho? Eu sei onde você mora, hein? Cláudio Talismã, José Wilson Dias, todos muito frequentes aqui na nossa live, nossos membros, muito obrigada. Joaquim Silvino, falando salve povo. Cris Butner, Rafael Sanches, perguntando se tem Nicoleles hoje. Não, mas em breve ele voltará ao DCM. Temos um convidado extraordinário, aguarde aí, assista a live do começo ao fim para você não perder nada. Rogério Kotsubo, Silas Vieira de Arruda Neto, Edu Silvério, Patrícia Braga, Maria Edna Azevedo, muito boa noite a todos, vão ficando à vontade, estou só esperando a sala encher mais um pouquinho, vão chegando, pega um café, um chá, uma água, senta aí para a gente conversar. Elidênia da Silva, quem mais está aqui? Josineide Bandeira, Ana Figueiredo de Porto Alegre, Renato Lira dando buenas noites. Quem mais que eu perdi aqui? Fátima Aranda, boa noite, adoro as entrevistas e os comentários de vocês, muito obrigada, minha querida. Então agora vamos sim receber o nosso diretor Kiko Nogueira, que está aqui com a gente, e o convidado, o cirurgião Miguel Ângelo Dias. Muito boa noite, meus queridos, bem-vindos. Boa noite, professor Miguel, tudo bem? Pode chamar de professor? Boa noite. Eu larguei, né? Larguei isso, vim para o interior. Mas estamos aí. A luta continua, no interior precisa-se mais, Kiko. Maravilha. É muito carente. Doutor Miguel, você já passou o currículo do doutor Miguel, Marília? Eu apresentei como cirurgião. Mas tudo bem. Isso aí. Vamos lá. No interior eu sou cirurgião. Não tem problema. Maravilha, doutor Miguel. Vamos nessa, então. É um dia muito triste, muito complicado de a gente se conformar, por isso a gente não pode abandonar a luta, em nome das pessoas que estão aí ainda mortas e dos que estão sobrevivendo, e de nós mesmos e dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama. O Brasil superou 4.000 mortes por Covid em 24 horas e dobra o recorde diário em um mês. São 4.211 óbitos em todo o país. É a primeira vez que esse índice supera a casa dos 4.000. O levantamento é desse consórcio aí de gente da imprensa. Em um mês, o Brasil dobrou o número de mortes em um dia pela Covid. No dia 6 de março, o recorde da pandemia era de 1.840 vidas perdidas por dia. 4 dias depois, registrou mais de 2.000 óbitos nas últimas 24 horas. Após 2 semanas, em 23 de março, o país superou a marca de 3.000 mortes no mesmo dia. Com a progressão, o número total de mortes da pandemia é de 337.364. Daqui a pouquinho a gente chega aí nos 340, daqui a pouquinho nós chegamos nos 500 mil e quem sabe aí em 1 milhão. Nos últimos 7 dias morreram em média 2.775 pessoas em decorrência da doença
no Brasil. Esse é o 75º dia em que a média fica acima de 1.000. Nós já ultrapassamos os piores dias nos Estados Unidos. Doutor Miguel, vamos começar por aí o nosso papo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Queria que a gente falasse também sobre essa cepa tal da P1, que está matando gente agora nos nossos vizinhos, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Chile. O Chile fechou as fronteiras exatamente para evitar que, né, o bolsovírus faça o estrago que está fazendo no Brasil lá. E, enquanto isso, nós temos um genocida vagabundo dando volta, passeando e levando o vírus para o resto do Brasil. Doutor Miguel, mais uma vez, bem-vindo. Por favor, a sua impressão inicial a respeito desses números. Ainda vai piorar muito, né, doutor Miguel? Antes de estabilizar, não vou nem dizer melhorar, né? Boa noite, Kiko. Boa noite, galera inteligente do DCM. Bom, isso aí era um efeito previsível, né, Kiko? Isso aí o Miguel Nicoleles cansou, ficou careca já de falar quando ele começou com o consórcio do Nordeste, com os governadores progressistas do Brasil, que o efeito Bolsonaro era inevitável. Tanto é que o efeito Bolsonaro hoje está acabando com os países vizinhos, né? Chile, Uruguai, Argentina, até o Paraguai, que era um virtual aliado, né? Estão sentindo todos os efeitos dessa desorganização política impressionante. Os Estados Unidos teve esses picos, esses índices de mortes e de contaminação pelo efeito Trump, né? Então, os negacionistas hoje estão matando negacionistas, né? Hoje, os cadáveres dos negacionistas estão sendo carregados pelos próprios negacionistas. Eu não estou fazendo piada e eu não estou tirando sarro, isso aí é uma realidade. Nós temos um caso aqui de uma família negacionista, uma cidade vizinha aqui, Humaitá, que é uma cidade pequena, com 7.000 habitantes, né? Morreram 3 da mesma família, na mesma casa. O esposo e a esposa jovem, entre 35 e 40 anos, morreram na UTI de 3 de maio com uma diferença de 1 hora, tá? E agora o pai do rapaz faleceu, né? E tem 3 ou 4 pessoas da mesma família contaminadas. Isso aí é uma vergonha, né? O Uruguai era o único país que estava mais ou menos conseguindo, porque lembra que eu tenho metade de sangue uruguaio, que a gente tinha conversado das outras vezes sobre o Bolsonaro uruguaio, o Manini Rios, né? E o Uruguai está apavorado, porque tem zona de fronteira, né, onde eles fecharam todos os free shops e a P1 está invadindo. Outro dado importante, Kiko, que a P1, ela não é só a P1 que está matando, senão que vários infectados em São Paulo, e esses dados estão em toda a rede de hospitais públicos e universitários, né, muitos portadores de vírus e que morreram em São Paulo foram infectados de novo pelo mesmo vírus. E não era uma cepa P1, era o coronavírus original. Então, isso aqui é um desmonte, né? Nós estamos vendo, aqui eu vejo todos os dias aglomerações, as pessoas continuam se reunindo, tem esses palhaços que saem na rua com aqueles carrões, Kiko, eu não sei se esse efeito vocês veem aí em São Paulo, mas aqui a gente vê as manifestações com carros no mínimo de 120 ou 140 mil reais, pedindo para abertura do comércio, se aglomerando, não usando máscara, né? Então, essa polarização eu não sei se chama de polarização, eu acho que chama o lado correto e a burrice, não sei se existe polarização nisso, né? Nós temos o medo, o terror, né, dos nossos vizinhos, né? A Argentina e o Uruguai estão temerosos, estão com medo, né? É uma lição de responsabilidade. As vacinas que tu tinha falado, Kiko, olha, o Brasil, a gente estava falando com o Paulo Pimenta esses dias, né? O Brasil saiu dos BRICS, né? E a analogia é essa aqui, né? Quais são os maiores fabricantes e os maiores distribuidores de vacina do mundo, né? China, Rússia, Índia, né? A África do Sul faz parte dos BRICS, mas não tem essa produção, e o Brasil seria, se o Butantan e a Fiocruz estivessem trabalhando como deveriam, né? A Rússia e a China têm uma grande vantagem sobre os outros países, que eles eliminaram as leis da patente, né? Eles não cobram patente, ou seja, que todos os componentes, tanto da Sputnik V quanto da Coronavac, e a China tem outras 4 vacinas também,
né, viriam para o Brasil a tempo, né, se não fosse a palhaçada do governo federal. É uma coisa certa, não estamos malhando ninguém aqui, é uma realidade. Então, o Brasil, basicamente, essa pandemia é uma responsabilidade política, né? Agora, reverter essa situação, como é que ele vai reverter? Isso aí é complicado, né? É complicado. Também não gosto de falar, agora tem efeito Lula. Não, não é efeito Lula. A população está cansada. Ainda bem que o Lula, ótimo, né? Ótimo que o Lula agora tem voz e voto, né? Mas acredito eu que esse fenômeno o povo percebeu, né? O povo está morrendo, o povo não se cuidou, né? Nós tivemos um morador aqui que é uma pessoa riquíssima, que era dono de meia cidade, e andava sem máscara na rua, tinha seus 70 e poucos anos, tinha um pós-operatório de cirurgia de coluna, né? De uma hora para outra, ingressou no nosso hospital com uma rouquidão, com uma dorzinha de garganta, né? Evoluiu para uma insuficiência respiratória, gastou uma fortuna, porque não tinha vaga em CTI, foi indo aqui, conseguiu, não sei quanto ele gastou, mas acho que gastou 150, 200 mil reais, eu não sei, né? Conseguiu, não sei, enfim, acabou morrendo 3 ou 4 dias depois, num hospital, depois de ser estubado. É uma coisa triste, Kiko, porque depois de ser estubado, né, ele olhou para o médico e para as enfermeiras e falou: eu prefiro morrer a que vocês me coloquem esse tubo de novo. Olha, uma pessoa que negou, é uma pessoa que não usou máscara, que não fez o distanciamento, viajou, né, numa situação horrorosa dessas. É impressionante o sofrimento desse homem, tá? Uhum. Até eu fico sentido, né, porque é um negacionista, foi toda a vida, né, em todos os sentidos, mas, enfim, é triste esse tipo de morte, e eu escrevi esse artigo, Kiko, negacionistas matando negacionistas, né? Eu te passo ele aí, eu ver se tu gosta. O que o senhor quer dizer com isso, negacionistas matando negacionistas? Fala um pouquinho. Porque é assim, Kiko, se tu é uma pessoa, né, que não acredita em vacina, uma pessoa que não acredita em isolamento, que não acredita no mínimo álcool gel, tu tá junto dessa outra pessoa que é igual a ti. Uhum. Então, tu mata essa outra pessoa, tu tá junto, todos os negacionistas juntos, fazendo caravana, né? Aí morre um, aí na próxima caravana o motorista não tá, e o carro fica vazio, e as ruas ficam vazias, porque os próprios negacionistas mataram os seus colegas, que eram os negacionistas. Então, entre eles, houve essa carnificina, né? Uhum. Porque a maior quantidade de negacionistas que eu conheço, que foram para a UTI, que morreram, né, foram mortos pelos próprios negacionistas, que não usavam máscara, que não usavam álcool gel, que não acreditavam no distanciamento, que levavam para casa nas costas o kit cloroquina, né? O kit Covid, perdão, cloroquina, ivermectina, azitromicina, que o antibiótico não está nem funcionando mais, né, Kiko? E ainda tem essa fila de transplante de fígado, que já é o terceiro só em Campinas, pelo uso abusivo da ivermectina. A ivermectina todo mundo sabe, né? O Márcio Caseiro cansa de falar, é um antiparasitário. Só que é assim, ó, tu toma uma dose hoje e daqui a uma semana outra, né? Só que os caras estão tomando 3 a 4 comprimidos a cada 8 horas durante 10, 15 dias. Não tem fígado que aguente isso aí. Uhum. É isso que eu quero falar aqui sobre negacionistas matando, porque é impressionante, entre eles mesmos estão se matando. O drama, doutor Miguel, é que os negacionistas também matam a nós, que não somos negacionistas, né? Estamos no mesmo barco, e essa é a natureza de uma pandemia. Não é entendido. Entendido, que eles matam a gente. Isso além disso, eles se matam entre eles. Isso não quer dizer que nós vamos se salvar, não. Isso quer dizer que eles estão acabando com o mundo. Isso aí tem que acabar aqui. Tem que acabar, urgente, tem que acabar. Esse homem tem que ser impedido de continuar matando os brasileiros. Mais um ano a gente não aguenta. Tem uma amiga minha que está contando uma história terrível. Ela acabou de enterrar os pais, e os pais se contaminaram depois que ela retornou ao trabalho presencial na Câmara dos Deputados. Enterrou a mãe, hoje, mãe que ela contaminou. Veja só
a situação. Está muito dramático tudo isso, por isso aqui a gente está conversando com o doutor Miguel exatamente para entender, esclarecer. Peço a vocês superchats, mandem as suas questões, as suas dúvidas, que o doutor Miguel vai ajudar aqui a esclarecer e achar um caminho. A melhor maneira da gente entender é através da ciência e através de uma orientação decente, honesta, por um médico decente e honesto. Doutor Miguel, hoje a Câmara dos Deputados aprovou, acabou de acontecer, um texto base de um projeto de lei que flexibiliza a compra de vacinas pela iniciativa privada. A ideia é permitir que as empresas adquiram doses para imunizar os funcionários, desde que doem ao SUS a mesma quantidade aplicada nos empregados. O placar foi de 317 votos a favor e 120 contra, além de 2 abstenções. Os deputados agora analisam os destaques, que são sugestões de mudança no texto aprovado. A matéria ainda precisa passar pelo Senado. O Freixo deu uma cacetada nesse projeto, dizendo que é o seguinte: o Congresso deveria estar lutando pela ampliação da oferta de vacinas pelo SUS e defendendo a quebra de patente para aumentar a produção da interna, e não votando um projeto que autoriza o fura-fila para empresários e seus familiares. A proposta que começa a ser votada hoje, diz o Freixo, é uma violência contra o interesse público e os critérios epidemiológicos de imunização. É evidente que precisamos acelerar a vacinação, mas o processo tem de seguir os princípios da universalidade e gratuidade do SUS. Essa política do cada um por si nos levou à tragédia que estamos vivendo. Não existem atalhos. Só vamos vencer a pandemia se seguirmos juntos uma estratégia coletiva de imunização. O Congresso não pode se submeter ao lobby de empresários bolsonaristas. A oferta de doses é extremamente limitada e precisamos priorizar idosos, grupos de risco e profissionais de saúde para diminuir a pressão nos hospitais e proteger quem está no fronte. Legalizar o fura-fila significa desviar vacinas do SUS para imunizar parentes de empresários. O único país do mundo que está apelando para a iniciativa privada é a Índia e não está dando certo, diz o deputado. As próprias farmacêuticas se recusam a vender imunizantes para as empresas em detrimento do fornecimento ao governo. Estamos tomando lição de moral dos laboratórios. O Congresso deveria estar votando uma estratégia de ampliação da vacinação pelo SUS, criando um comitê de salvação nacional com governadores, prefeitos e cientistas instalando a CPI da Covid. O parlamento também tem que defender a quebra de patente, como autoriza a legislação brasileira, em articulação com demais países emergentes, para aumentar e baratear a produção dos imunizantes. Nós, da oposição, vamos votar contra a privatização do PNI e seguir lutando por uma agenda imediata de ampliação e aceleração do processo de importação e produção de doses que garanta a imunização através do SUS. Essa é a opinião do Freixo sobre essa história aí do fura-fila na vacina, doutor Miguel. Perfeitamente, Kiko. Não tem nem o que colocar, nem o que tirar. É isso aí. Isso aí é um pensamento científico, isso aí é correto. Tá? Primeiro que tu quebra todo o esquema universal de vacinação, tu quebra todo ele. Segundo, tu falaste em vacinas, né, em patentes. A China, eu tinha te falado, a China e a Rússia não têm patentes, tá? Quem tem patente é a Pfizer, né? A AstraZeneca tem patente, aquela vacina de Oxford, que está dando problema. Kiko, eu me vacinei com a AstraZeneca, tá? Tá. E eu peguei trombo num lugar que eu não merecia, tá? Eu peguei no ânus um trombo enorme, tá? Eu tenho 2 ou 3 amigos que pegaram. Desculpa falar essas coisas, mas eu tenho que falar, né? Pode falar, nós estamos aqui, o senhor é médico, acho que todo mundo aí já passou. Não, é uma coisa, eu nunca tive doença hemorroidária na minha vida, fui pegar um trombo, foi impressionante. Passei 15 dias com dor que não... Bom, enfim. E tenho 2 ou 3 conhecidos que se vacinaram também com a AstraZeneca e deu... A AstraZeneca está dando trombo, sim, e está matando, né? Mas são números que a gente não sabe ainda, né? Mas, enfim, a AstraZeneca e a Pfizer são as 2 vacinas que têm patente, né? Então, o Freixo está extremadamente certo, não tem nem o que colocar, nem o que tirar. Ele quebra com todo o raciocínio científico, porque se tu vai dar vacina para a população, tu tem que ter um país organizado, como era antigamente o SUS aqui no Brasil, que dava as vacinas segundo os critérios.
primeiro idosos, ou trabalhadores da saúde, ou policiais, ou professores, depois os mais jovens, que tu está vendo que dia a dia os mais jovens estão morrendo, né? Então, ainda os critérios, não sei ainda. O melhor, claro que o Brasil é impossível, né? É fazer tipo China, isolar os anciões e vacinar os jovens, né? Mas, enfim, isso vai de critério. Mas realmente quebra com todo o raciocínio científico. Kiko, para tu ter uma ideia, tu não consegue nem publicar um artigo científico depois dessa palhaçada, porque tu não vai dar a vacina como se manda, como é correto, tu vai dar vacina por preferências, né? Tu vai dar para o funcionário da Volks, tu vai dar, enfim, para empresários, tu vai dar para aquele comerciante que tem mais, tu vai dar para o velho da van vender aqui, então fica difícil, né? É uma coisa muito complicada, Kiko. É contra toda a metodologia científica. E ciência significa acerto e erro, acerto e erro. Eles estão começando com o erro já. Então, eles estão começando tudo errado. Uhum. Não tem Outra plano. coisa que eu queria te comentar, Kiko, em matéria do drama que a gente está vivendo nos hospitais hoje, né, são as pessoas que querem visitar os doentes com Covid. Nós estamos enfrentando um grande problema, porque os familiares estão se aglomerando nas portas dos nossos hospitais, tentando ver os entes queridos. Ele vai morrer, eu tenho que entrar. Kiko, tá difícil de tu conter. Como é que tu vai colocar, sem a infraestrutura que nós temos, né, os familiares dentro de uma sala Covid? É praticamente impossível, né? Porque tu vai, a pessoa leva o vírus, nós não temos como nos proteger, né? Imagina eles, está dando uma comoção, nós estamos pedindo ajuda para psicólogos, temos números de WhatsApp 24 horas para informar o estado de saúde dos familiares. A merda é quando a gente informa que morreu, né? Mas tudo bem, né? Não tem como a gente deter essa quantidade de pessoas, e nós estamos num lugar pequeno. Imagino como está São Paulo, como está Salvador, Rio, né? É uma coisa que ninguém está ajudando. Apoio psicológico esquece, aquilo é cada um por si, né? E muitas dessas pessoas estão se contaminando em portas de hospital. Então, olha, não é fácil, não é fácil. Meu Deus do céu, se contaminando em porta do hospital, e nós demos uma matéria também que me passaram, uma testemunha que foi enterrar o pai, de aglomeração no cemitério, doutor Miguel. Sim. Cemitério. Aqui tem também. Aqui tem. E vários casos de contaminação e mortes por se contaminar no enterro, no velório. As empresas fúnebres estão abrindo, né? A gente não pode ser frio, Kiko, né? Agora, por exemplo, na China, teve 25 casos, ontem, 25 casos de reinfecção, de infecção, porque essas pessoas não sei se estavam contaminadas ou não, com Covid. Os chineses isolaram uma cidade inteira. Por 25 casos, isolaram a cidade inteira. As cidades chinesas não 500 mil, 1 milhão, eu vou ficar te devendo o dado da cidade, que eu falo melhor russo que chinês, né? Então. Fala mesmo? Não falo nada, apenas falo português de interior. Nas drogas, passida. Não falo nada, foi uma piada antiga ainda. Tá bom. Enfim, tá louco, se eu falasse russo. Então é isso que está acontecendo, não tem como isolar, né? Essas pessoas estão se contaminando nos enterros. Eu ia te falar, eu não quero ser frio, né? Mas o correto é incinerar todos esses corpos, tá? Eu sei que é uma coisa muito fria, muito calculista, né? A minha família toda é cremada, tá? Meus tios, meu pai, todo mundo foi cremado. Mas não por isso, né, que eu vou obrigar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Só que tem o seguinte, Kiko, as pessoas estão se contaminando no velório, as pessoas estão se contaminando no cemitério, né? Eles se abraçam, eles choram. Como é que tu vai evitar o choro de uma pessoa? É impressionante. Tu não pode falar, não te abraça. É o meu tio. Eu tenho um pessoal que vem do Mato Grosso aqui agora, e o que eu vou fazer, cara? Eu saio fora, né? Depois eles vão ter que fazer o teste entre eles, né? Como é que eu vou falar? Não abraça. A minha mãe está morrendo, não posso fazer nada, Kiko. Eles invadem, eles entram, então... Agora, doutor Miguel, isso é uma opinião sua, baseada, suponho aqui, né, científica, sobre mais seguro cremar os corpos. Isso o senhor está falando por quê? Por conta do chamado necrochorume? Duas coisas.
ou por outra razão? E, número 2, só uma observação aí do ponto de vista psicossocial. Na Índia é comum se queimar os corpos no Ganges, aí eles param na margem e os cachorros comem. Sim. Tudo bem para eles. Nós não. Eu tenho uma cunhada meio xarope que tinha chilique quando pensava em cremar, porque ela tinha um pesadelo de ser enterrada viva ou queimada viva, entendeu? Então, não é fácil, né, essa sua ideia. Por favor, explica para nós um pouco melhor. Eu vou te dar um exemplo do que acontece com a Corsan aqui no Rio Grande do Sul. A Corsan, ela é uma companhia de água, né? Água e esgoto, né? E que eles estão tentando privatizar todas essas coisas. A Corsan, cada vez que vai explorar um poço, né, encontra no lençol freático bactérias do intestino, ou seja, cocô, né? Imagina se tu, nesse momento, tu vai encontrar no lençol freático, que eu não sei quem pesquisou e achou, né, mas coronavírus. É teoricamente possível. O Miguel Nicolelli já falou sobre a contaminação por coronavírus do lençol freático, só que ninguém fez o teste. Mas eu posso te assegurar que é a mesma coisa, Kiko. Porque se a Corsan vai perfurar poços para água, né, aqui nós temos o aquífero Guarani, que passa por São Paulo, né, e chega até quase o final da Argentina, né, possivelmente o aquífero já está contaminado com colibacillus, que é cocô, né? Então, imagina coronavírus. Eu tenho certeza que a melhor forma da gente ir eliminando pela parte científica, vamos dizer assim, é incinerando os corpos, né? Eu sei que a gente tem essa herança judeu-cristã, que alguém trouxe para cá, eu acho que não foi Colombo, né? Enfim, e a gente, é muito difícil, né? Mas a gente não tem nenhum governo forte que obrigue isso. O governo que tem maior autoridade, sim, seria o governo do Fernandes, né? Mas o Fernandes não consegue fazer isso, porque eles não conseguem, né? Nem a Venezuela consegue, né? Então fica muito complicado. E o segundo motivo seria justamente pela contaminação em velórios e em enterros, né? E fica muito complicado, porque tu sabe que, de novo, estão com essa coisa de cultos e abrir para culto e o país ele não se organiza. Há 3 dias atrás, a França fechou, não sei se tu te lembra. Sim. O Macron escutou os médicos franceses, né, que tinha que fechar tudo, a França fechou, porque está a 3ª onda, né? E tu sabe que vem essa onda de lá e pega a gente aqui. Outra coisa que tu sabe bem também é que a variante P1 de Manaus, ela não foi descoberta por brasileiros, ela foi descoberta por japoneses no Japão, por uma viagem dos empresários da Zona Franca, que ficaram na quarentena, e o vírus P1, a variante P1, foi identificada lá. E depois os outros que identificaram foram o pessoal de São Paulo. Imagina, Manaus não tem oxigênio, vai ter técnica para identificar vírus, espícula, não tem. Né? Então, é uma bagunça. Aqui, eu tenho tio meu, tu conhece Márcio Souza? Não conheço. Conhece, sim. O Márcio Souza escreveu Média Maria. Média Maria, sim. Ele é casado com uma irmã do meu pai, é escritor, sabe, né? Sim. O Márcio quase morreu de Covid, ele teve que internar na casa dele com oxigênio, 3, 4 enfermeiros, 2 médicos. Ele tem recurso, Kiko. Ele não morreu porque ele comprou oxigênio não sei da onde, tá? Eu não estou queimando o filme do Márcio, tio, beleza, tio, um abraço, mas ele está vivo graças a isso, Kiko, porque senão ele tinha morrido. Eu não vou te mostrar foto, nada, porque ninguém tem nada a ver, coisa de família. Mas ele ia morrer, Kiko. Ele ia morrer. Quer dizer, nós estamos num cada um por si, né Sim. Miguel? É Sim. isso. E o governo ainda lavando as mãos, pior, entregando os brasileiros à sorte e Sim. seja aí o que o diabo quiser. Essa história do Congresso é também muito emblemática de um país que não está nem aí. Claro que isso aí é lobby. É evidente que é lobby dos empresários, compraram. Quanto custou cada um desses votos aí? Quanto ali na chincha? Né? É tudo voto comprado, é lobby. O Arthur Lira fez parte disso também. Não tem uma preocupação desse Congresso vagabundo com a saúde dos brasileiros. Se tivesse, tinha tocado já pelo menos um pedido de impeachment.
Nem isso. E vou te falar, doutor, os laboratórios não vão vender para esses empresários, porque não tem para país, como é que vai. O que vai dar para o cara lá, o dono da Mil, sei lá, o dono da. O velho da van? Não tem para dar para a França, para a Inglaterra, para o Canadá, vai dar para o cara da loja Zavan? Mas é uma vergonha, uma vergonha. Nós estamos na mão de Satanás aqui, para usar uma imagem bíblica muito cara a esses picaretas. Diga lá, professor. Sabe daquela notícia de empresários, não sei se o Mato Grosso, né, pegaram um avião fretado e foram para Cuba. Isso é fake news, tá? É fake news, tá. A gente viu. Mas tem a história pior, que é a enfermeira que estava aplicando em 2.000 empresários a vacina, que se descobriu que era soro. 2.000 caras pagaram para essa golpista aplicar soro fisiológico neles. Olha só, a famosa história da esperteza que come o esperto. Eu ouvi isso aí. Bando de picareta foi lá e estava tomando soro por conta de uma mulher que agora está presa e vai contar aí, delatar todo mundo. Mas nós já temos bastante superchats, né? Se você puder ler, por favor, Miguel Ângelo, responder, por favor, meu amor. Com certeza. A primeira pergunta que fizeram é exatamente de qual cidade o doutor está falando. Criciúmal, Rio Grande do Sul. Criciúmal, pessoal, interior do Rio Grande do Sul. Vamos lá, Cris Favaretti falando, inconformismo do Kiko nos alimenta, só uma luta de verdade, massacre desse ser desprezível. Maria José Alves, doutor Miguel, ir à academia, sim ou não? Eu não entendi, perdão. Ir à academia, doutor Miguel, sim ou não? Olha, não, tu tem que, lamentavelmente, não. A academia não pode aglomerar mais de 2 metros, não. Não, a não ser que tu tenha dinheiro e que contrata um personal trainer, né? Ou que usar um pouco o cérebro e fazer ginástica em casa, que muda? Nada. Tá muito bem para fazer, tem muita coisa, inclusive no YouTube, no Instagram, muito personal trainer dando aula de graça até. Nós temos um programinha de um professor ensinando a fazer em casa. Tem de tudo, não pode ir à academia. É um absurdo até elas estarem abrindo, né? Valquíria Voltolini manda aqui uma carinha triste. Maria Vieira, muito triste isso, só vejo um Luiz no fim do túnel. A Flor Ernestina Martinez Espinosa está aqui mandando. O Brasil foi responsável por 14,3% dos casos notificados no mundo hoje e por 34% dos óbitos ocorridos nas últimas 24 horas. Olha aí, pelo menos nisso é campeão. Que horror. Rosa Maria Feijó. Oi, boa noite a todos. Já tomei a vacina da Oxford em fevereiro. Gostaria de saber se poderia tomar como segunda dose a vacina Coronavac. Obrigada e um abraço. Ficou todo mundo com medo de tomar a Oxford agora. Pode tomar ou não, doutor? Não pode. Não pode? Você tem que tomar a mesma vacina, é isso? Tem que tomar a mesma vacina ou esperar o período de janela, quando a segunda leva de anticorpos chegar, aí tu toma uma Coronavac e depois toma outra Coronavac. Não dá para tomar. Eu tomei a AstraZeneca, eu vou ter que tomar de novo. Eu tô com medo, mas eu vou ter que tomar de novo. Sim. Eu tenho dado do maior epidemiologista uruguaio, da semana retrasada, de doses de vacinas no mundo foram dadas, ninguém morreu. O cara foi atrás, o cara pesquisou, vou ficar devendo o nome, é muita coisa para a cabeça da gente, mas é o chefe da epidemia uruguaia. O Uruguai já está para vacinar todo mundo já. Obviamente, é um país de 3,5 milhões de habitantes, mas é organizado. Tá? E ele falou assim, ó, ele falou com dados. Eu vou ficar devendo, desculpa, gente, eu não gosto de falar as coisas sem a fonte, mas, enfim, ninguém morreu até o dia de hoje no planeta por tomar vacina. A AstraZeneca deu complicações, que foram trombos, tá? Não tem a prova na Suécia, começou na Irlanda, nos países escandinavos, né? Que eles começaram a relacionar, né? Essa semana passada saiu um artigo também que relacionava a formação de trombos com a AstraZeneca. Mas, enfim, a gente não sabe. Pode ser uma baita de uma fake news. Eu vou fazer a AstraZeneca, tá? Eu vou fazer essa segunda dose. Confesso que estou um pouco com medo agora, eu acho que falta uma semana, mas eu vou fazer. Não é uma loteria, mas eu vou fazer. Muito bem. Diga lá, Mar, o que nós temos aí de superchats?
Vamos lá, que o pessoal está participando. Muito obrigada. Rosa Maria Feijó, foi essa pergunta, então, Rosa, tem que tomar Oxford mesmo. Dirceu Gritti, doutor, e a vacinação para os menores de 16 anos, está liberado? Não está liberado para criança. A pesquisa para criança está sendo feita no mundo agora. Mas 16 anos já é adulto. Então, não tem para crianças. Marília, tu sabe melhor que nós, né? Tu faz odontopediatria, né? Tu sabe quando a criança já é hormonal, já não é mais criança, né? Então, mas ele pergunta justo menores de 16, então ainda não. Mas a legislação não tá permitindo, né? Não está permitindo. Mas as pesquisas estão sendo feitas para crianças, 5, 6, 7, 8 anos, até a puberdade. E a única contraindicação agora é para gestante, né? Que não se sabe efeitos no feto, né? Mas daqui a pouco, daqui uns meses, aí o pessoal que está na Imuno, né? Eu tenho que consultar muito com o pessoal da USP, aí eu sou ex-aluno, né? Eu conheço bem o departamento de farmacologia de Ribeirão Preto, o pessoal é sério, dá para consultar muito com eles. Aqueles departamentos foram 2 prêmios Nobel lá, foi Sabin, Fleming, o prêmio Nobel, porque a Argentina tem 3 Nobéis em medicina, e o Hussain, ele é um prêmio Nobel argentino da Universidade de Buenos Aires, é um neurofisiologista, e tem um discípulo que chama-se Gustavo, ele vai me matar, o professor Gustavo, né, que está ativo ainda na USP Ribeirão Preto, que vocês poderiam conversar com ele. Ele é o coautor, hoje, como morreu o Hussain, ele é o autor do livro de neurofisiologia do Hussain. Ele sabe muito sobre, e sabe quem sabe. O importante é tu não saber tudo, é saber quem sabe mais do que tu. E ele é um cara super humilde, super gente fina, e ele te fala na lata, assim, isso aqui funciona, isso não funciona. Passa para nós, por favor, o contato, se você tiver, Miguel, que a gente quer falar com ele. Gustavo Vallejo, agora a minha memória funcionou. Gustavo Vallejo, eu vou te dar o contato aqui, que eu vou passar para a Marília. O cara é bom e fala bem. Tá, ótimo, ótimo. O que mais, Cientista Mano? de primeira linha. Perfeito. Diga lá, Mano. Maravilha, vamos lá, continuando aqui. Chris Büttner, poderiam ter casos de reativação do vírus e não a reinfecção, ou seja, uma Covid prolongada? Não, é reinfecção, Marília. Reativação não existe não existe isso. Acho que ela pergunta como se fosse um herpes vírus, né? Que fica latente e não, tem uma queda da imunidade. O vírus que fica latente é o herpes. É o único que fica alojado. É o único que se conhece que fica, o resto não. Nem o HIV. Está comparando com o HIV, né? Ele é mais parecido com HIV, né? É um RNA vírus. Não, porque não? Sim, mas é que tu tem a hepatite, né? Isso são vírus completamente diferentes. Esses são conhecidos, esses ficam no corpo. Esses rinovírus, né? Eles morrem no organismo ou te matam, mas eles não ficam. E aí depois o que ocorre, então, é uma reinfecção mesmo. Reinfecção. Provavelmente por outra cepa, né? Por outra cepa ou pelo mesmo vírus, como está se provando em São Paulo. Porque São Paulo, se tu deixar trabalhar, é uma potência. Mas se tu trancar, aí é complicado. Eu vi um nome agora, um número, perdão, que deu ali, que São Paulo tem mais leito de UTI do que a França. Não sei. Eu vi isso agora, olha só. E nós estamos nessa situação e os franceses, como o senhor falou, estão lidando, enfim, de uma maneira ordenada com isso. Nós estamos num colapso completo da saúde, né? Agora, 3 dias atrás, a informação que o Macron passou para a população foi que está chegando nos 80% de ocupação nos grandes centros franceses. Por isso que ele fechou a França. Não chegou a 80%. Esse número está no Le Monde. Pode acessar Le Monde, 3 dias atrás. Ele fez a declaração, está correto ali. Perfeito. O que mais nós temos aí, Má? Vamos lá, aqui, ó, Noelisa Nazaré. Minha mãe tem 95 anos e tomou a AstraZeneca, não teve nada. Vai tomar a segunda dose em maio. Pode ter algum problema? Pode aparecer só na segunda dose, doutor? Olha, eu não quero complicar com o negócio da AstraZeneca, né? Os dados estão aí, eles estão relacionando com formação de trombos. Eu aconselho ela a fazer a vacina para a mãe dela, sim. Tá?
Já não deu nada na primeira, não vai dar na segunda. Maravilha. Vamos lá. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Está todo mundo meio desesperado. O senhor pode dar a sua opinião técnica, uma perspectiva, um prognóstico sobre quando o senhor acha que a coisa pode chegar num platô? Olha, Kiko, não dá para ter prognóstico, porque tu não sabe. Cada país faz o que quer. Né? Se tu tivesse um governo homogêneo, tipo aqueles filmes que as Nações Unidas comandassem o mundo, com aqueles super-heróis, aí tu poderia ter. Mas cada país faz o que bem entende, né? Tu tem aí o Brasil, que não obedece nada, né? Tu vai fazer um cálculo matemático, né? Tu vai ter, nós somos 200 milhões. Quantos contaminados temos? Eu acho que 20 e poucos agora, não sei quantos milhões temos de contaminados. Eu estou sem os dados aqui. Deixa eu ver já. Contaminados no Brasil, o número... 20 milhões de vacinados e 13 milhões de contaminados. Tá, são 13 milhões de contaminados no número total, né? Sim. Não estamos nem nos 10% da população com 1 ano e meio de pandemia. É uma conta simples, né? Esse platô chega quando 100 milhões, né, ficarem contaminados. Então, não dá para fazer uma previsão, Kiko, porque a França tem um número... Perdão, com 100 milhões chega na imunidade de rebanho, é isso? Sim. Mais ou menos. É o cálculo. Quem domina isso é o Marcos Caseiro. Ele faz um logaritmo aí, né? E o pessoal da estatística, eles conseguem colocar esses números. Mas mesmo colocando números, são números, né? Porque tu pode piorar uma situação e eu acho que no Brasil só piora, né? E tu tem aqui na América do Sul, o Uruguai, ele está se ferrando porque o Brasil está contaminando ele, porque o Uruguai conseguiu fechar, né? Tu tem ilhas, tu tem Nova Zelândia, mas Nova Zelândia é uma ilha mesmo, né? Ninguém entra e ninguém sai. Agora, tu faz uma previsão de números, aí a Nova Zelândia relaxa, né? Deixa entrar, aí volta tudo de novo. É uma coisa nova no mundo, Kiko. É uma coisa que ninguém sabe. Tu pode fazer conta matemática, chamar o melhor cara que faz as conclusões para o P significativo, não vai acertar. Então, chama uma cartomante, de repente tem mais sorte. Foi uma piada aqui, me desculpa, mas eu acho que não vão acertar. Eu não sou estatístico, eu sempre fiz os meus trabalhos, sempre consultei com matemáticos, né? Eu trabalhei com insuficiência hepática, fiz vários trabalhos, e a chave do trabalho é a parte matemática, porque se o teu trabalho tem uma significância estatística de 0,05, né, Marília? Isso aí, toda a ciência é assim. Mas aí tu tem os números, os teus dados, tu segue uma metodologia científica correta, mas como é que tu vai seguir uma metodologia científica correta numa pandemia que cada um faz o que quer? É impossível. E fazer previsão, eu acho que é bruxaria. Eu acho que nós temos que esquecer isso de previsão e começar a trabalhar. E vamos isolar, e vamos colocar máscara, e vamos votar bem, e vamos virar esse jogo, né? Porque o Congresso sabe que 60% são analfabetos funcionais. O Brasil é um país de analfabetos funcionais. Lamentavelmente, essa é a herança. Eu sou de família portuguesa, eu reconheço isso. Que a gente se criou na fronteira ali, sabendo que vieram os bandidos de Portugal, mataram os nossos índios, né, e pegaram as nossas mulheres, tá? Porque eles queriam ter mulher. Eu sou filho de português com índio, como todos nós, como meus primos, todos nós somos isso, tá? E nós temos isso no sangue, a gente sabe isso aí, tá? Então, eu acho que está muito bagunçado. Me diz aí um país do mundo que está organizado. A Itália era uma bagunça. A China. Sim, mas os países orientais são sui generis. China, Japão, Coreia do Sul. Vietnã, tem que lembrar também. Vietnã é pouco lembrado. Sim. Esses países são sui generis. Esses países fizeram o que tinha que ser feito. O resto não fez nada. Não dá para culpar só botar o Brasil também é uma merda. Né? Mas, enfim. A Itália não fez bem a tarefa, a França não deu bola,
A Espanha, no início, também não deu muito importância. Portugal foi o único país que se protegeu. E assim mesmo recebeu toda aquela influência espanhola, italiana, inglesa, daqueles caras que estão perto de Gibraltar ali, aqueles caras, são 200 mil ingleses ali. Eles não deram bola. Então ficou um troço meio complicado, né? Mas é isso aí, Kiko. Os orientais, eles têm outra conduta, eles usam máscara, né? Eu tenho colegas orientais que moram na Alemanha. Eu jamais dei um beijo na Ellen Hishikawa. Ela trabalha no Maximilian Ludwig. Ela casou com o presidente da Carl Zeiss. Eles são cientistas de primeira linha. Eu nunca dei um beijo na Ellen, sabe? Beijo de rosto. A Ellen é assim, ó. E eu convivi com ela há 4 ou 5 anos, lá na USP, em Ribeirão Preto. Para tu ter uma ideia eles são diferentes, não sei, não são antipáticos, mas tem outra cultura. É difícil isso aí. Não é porque a China seja o que é, o Japão é o que é, não é questão de ideologia, é questão de evolução. A China é o único país do mundo que é a China desde que existiu. Poderia até aquele período com os mongóis, que os mongóis invadiram, mas a China continua sendo a China, com a mesma estrutura. E como é que tu vai concorrer à cabeça dos Estados Unidos, que é novo, tem 300 anos, nem isso tem. Querer concorrer com a China, que a China inventou a pólvora, o moinho, tudo. Aí, enfim, eu não estou fazendo discurso pró-China aqui. Não, você pode fazer. Tem uma questão também que a China é uma ditadura e o governo manda fazer, manda fechar, mas é para fechar, não tem conversa mole. Não fechou, você, né, está ferrado. E eu não estou fazendo também um juízo de valor. São fatos. São fatos. De qualquer maneira, doutor, nos Estados Unidos tem uma reversão, desde que o Trump saiu, com a simples subida do Biden e um discurso que não é negacionista e não é canalha. Isso tem um efeito, nós estávamos falando com a Yara Jamal, que ela é farmacista, né, farmacêutica, é isso, Mar? E mora lá nos Estados Unidos, e já tomou a vacina e mudou completamente. Os Estados Unidos hoje estão um país, não que esteja controlada a situação, mas está melhor do que estava com um estúpido ali, né? Me fala que tem um exemplo, Kiko. Aí, vai, diga lá. Isso aí é a Pfizer, né? A Pfizer que promocionou, mas tu tem um exemplo clássico de Israel. Eu sei que tem a Palestina junto, que não vou me deter nesses detalhes, porque um conflito. Bem lembrado o exemplo de Israel, bem lembrado. Mas Israel conseguiu o acordo com a Pfizer, e o único compromisso do Netanyahu era contar os parefeitos. E eles foram contando, esse aqui peidou, esse aqui caiu o cabelo, esse aqui, enfim. E eles foram contando para a Pfizer. Quando tu vê, a população inteira de Israel foi vacinada, não tem mais contágio. 3% da população de Israel que foi vacinada, 3% da população de Israel se recontaminou, mas não internou. Então, é um dos melhores exemplos que a gente tem. Fora isso, que vai dar muito filme, vai ser que o palestino está morrendo de Covid e o judeu não. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Sem dúvida nenhuma, isso é verdade. O pessoal está falando aí, pegando no meu pé, porque eu falei que a China é uma ditadura. A China é uma ditadura. Não tem juízo de valor. Se vocês quiserem aí também criticar a democracia liberal, é uma bosta também. Deu no Bolsonaro. Tá? Eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso. O fato é que né? A Cuba é uma ditadura. Desculpa aí, vocês que acham que não. São fatos. Eu não estou dizendo que é melhor, não. Claro que nesse sentido que a gente está vivendo, é melhor você ter uma orientação só e que as pessoas façam uma coisa que a gente tem uma tragédia como a brasileira, que está na mão de um Congresso vendido, e que vão lá empresários e falam para vacinar primeiro. Para quê também, doutor? Para nada, porque os laboratórios não têm para vender para esses caras. Essa é a situação do Brasil hoje. Mas não vou pegar no meu pé, porque eu falei que a China é uma ditadura, desculpa aí. Tá? Fatos são fatos, não vou brigar com os fatos. Mas vamos lá. Falando nisso, o doutor Anthony Fauci, que é o cientista mais importante lá dos Estados Unidos, está numa entrevista à BBC dizendo o seguinte, aspas, todos reconhecem que há uma situação muito grave no Brasil, disse ele. Não há dúvida de que medidas severas de saúde pública, incluindo lockdowns, têm se mostrado muito bem sucedidas em diminuir a expansão dos casos. Então, essa é uma das coisas que o Brasil deveria pensar e considerar seriamente, dado o período tão difícil
que está passando. A ordem é lockdown. Aí nós temos um ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, falando o contrário. A ordem é evitar o lockdown. Aí você fica assim, a quem apelar, né, doutor? Estamos ferrados. Tem um exemplo de Araraquara, precisamos lembrar. Araraquara é um sucesso. Pelo segundo dia, nenhum morto. Por quê? Lockdown total. Lockdown total. Aí você consegue fazer aquela velha prática, aquela expressão que caiu em desuso, que é achatar a curva, né, doutor? Mas não tem outro jeito, não tem outra maneira. São os exemplos, estão ali demonstrados que isso dá certo. Por quê? Porque não tem vacina suficiente. Simplifiquei, mas é isso, doutor Miguel? Sim. Kiko, uma coisa, Kiko. Quando eu falei que a China é China desde que é China, a China sempre foi uma ditadura. Na época dos cantões, a China não mudou nada. A China imperial é a mesma China de hoje, quem manda é o imperador. Só que eles estavam divididos em cantões, né? Depois que eles tomaram o território dos mongóis, ficou um imperador só, mas a China continua igual a que era, nunca mudou, né? O Japão mudou um pouco, mas não mudou muito também, né? Então, isso que eu quis falar, Kiko. Tu pode falar em ditadura, eu falo sobre sistema de governo milenar, tá? A China é igual a quando começou, é isso que eu quis falar. Kiko, outra coisa, tu sabe que é uma coisa interessante, mas tem que ser falada, né? As guerras trazem progresso para a ciência, né? As catástrofes, elas trazem progresso. E se me permite, eu acho que essa pandemia deve causar um progresso para a ciência desgraçado também, né? Já está dando, Kiko. Sabe o quê? Eu estava comentando com a Marília aqui nos bastidores, né? O Brasil inteiro está sabendo do tratamento do ator. Eu não me lembro o nome do ator, eu não assisto muito a TV, mas é um ator famoso. Paulo Gustavo. Isso, Paulo Gustavo, ele tá bem melhor, a gente teve informação hoje, ele está com oxigenação por membrana extracorpórea. É uma aparelhinha que eu até passei o desenho para a Marília, se der para compartilhar, se for um assunto que tiver na pauta, né, é uma coisa muito importante. Por que é importante, Kiko? Porque é um aparelho que no ano 2008 foi questionado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia se ele era uma coisa de futuro ou era um aparelho esquecido, né? E o que nós temos agora? Nós temos um ator famoso que, se tivesse no respirador normal, estava morto, tá? Hoje fizeram uma fibroscopia pulmonar nele, expandiram os pulmões, a gente tem essa informação pela UOL, eu acho. E olha aqui esse aparelho, Kiko, ó, isso aqui é um bebê, tá? Isso aqui é no ano 2008. É um bebê com alguma doença cardíaca dessas. Ai, cacete! Então, aqui o que sai é o sangue venoso, tá? O azul é o sangue venoso, tá? Ele passa por um monitor de saturação venosa. O que é isso aí? Isso aí é para controlar os gases que tem, né, se está correto, né? Se não tem alguma sujeira, enfim. Tá? Depois ele passa por um monitor de pressão, tá? Porque isso aqui tem que imitar os órgãos nossos, tem que imitar coração e pulmão. E essa bomba aqui pega todo o sangue venoso, que está ok, né, porque tem esses monitores, e manda para infusão de heparina, porque esse sangue não pode coagular, né, senão está ferrado. Depois ele entra para o oxigenador, e esse oxigenador tem duas vias. Tem a via que volta para a circulação, depois de outro processo, e que volta para o sangue venoso. Isso aqui simula a circulação entre os pulmões, que é a artéria pulmonar, que na verdade seria a função da artéria pulmonar, que ela devolve oxigênio para o sangue venoso, né? E vai se reoxigenando constantemente. Depois tem que passar por um detector de bolha de ar, lógico, senão a bolha de ar pode te matar, né? Depois, novamente, outro monitor de pressão, porque aqui já é sangue arterial, é um sangue oxigenado. Passou por esse pulmão artificial aqui. Depois tu tem que passar por um monitor de temperatura, porque tu não pode colocar sangue quente ou sangue fria, né? E novamente volta ao corpo. Esse sangue, ele volta oxigenado, tá? E em Porto Alegre, hoje em Porto Alegre, existem 6 aparelhinhos desses funcionando no hospital de clínicas, tá? Eles não sabiam o que fazer com isso. Foi a primeira vez que foi utilizado esse aparelho. Não sei se tu lembra aqui com aquele incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, sim, né?
foi a primeira vez que usaram, porque tiveram grandes queimados, e eles testaram esses aparelhos e funcionou. Muitas pessoas que ficaram... Doutor, esse é o tal ECMO? Esse é o ECMO? É o ECMO. É tá. Oxigenação por membrana extracorpórea. Então, tu tem ali um pulmão e um coração artificial que eles agem limpando o teu sangue. O teu sangue entra muito mais oxigenado, não é um aparelho experimental. Eu tenho os dados da Espanha, a Espanha está transportando muita vítima de coronavírus de cidades de baixa complexidade para alta complexidade, a gente tem as fotos, mas está em tudo que é jornal espanhol isso aqui. Tá? Todos os dias tu pega uma foto de uma pessoa sendo transportada para ECMO de cidades maiores. Os espanhóis estão, os franceses estão usando, os portugueses, obviamente, então não é uma novidade. Novidade, para nós, é que Porto Alegre, a Santa Casa, serviço público, tem 6 ECMO disponíveis para a população. A primeira vez no Brasil e no estado, né, que 6 aparelhos de ECMO são utilizados ao mesmo tempo. Isso que eu te falava, Kiko. Depois de uma guerra, depois de uma tragédia, a ciência avança. E, na minha opinião, é um avanço já pequeno, mas já dá para dar esperança para a gente. Não estou pedindo para o governo federal investir, que ele não investe em nada, só em mutreta. Mas os governos honestos deveriam estar investindo nisso. O custo de Porto Alegre estão estimando entre 15 e 20 mil reais por dia. Estimando, porque esse sistema de membrana, Kiko, ele tem que ser, as membranas têm que ser mudadas constantemente. Lembra, Kiko, da insuficiência renal, que tu tem que fazer diálise? Sim. É o mesmo princípio. Renal tinha isso. Pois não. É muito parecido, é o mesmo princípio. Tu vai ter que ir trocando as membranas, né? É muito caro, essas membranas são caras, porque tu tem que filtrar, né? A mesma coisa que aquele cara que está catando ouro na areia, né? Aquela peneira, né? É uma peneira aquilo ali. A escória, o lixo fica na membrana. Então tem um tempo para o sangue voltar, depois tu tem que trocar a membrana e colocar outra membrana limpa. Isso é o maior custo que tem. O resto tá, energia elétrica, bombas, médico, enfermeiro, isso aí é normal, que nem uma UTI, mas por isso que tá caro. O custo do ator famoso, esse é 30 mil reais por dia. Porto Alegre, a Santa Casa estima entre 15 e 20 mil reais por dia. É caro ainda. Mas tem UTIs na região que estão cobrando 10 mil reais por dia aqui. Isso, eu não vou falar nome, porque daqui a pouco vem me bater aqui, que eu já recebi ameaça, lembra? E hoje eu vou dormir com a janela fechada e vou fechar o cu. Desculpa. Suponho que já esteja fechado, depois que o senhor falou aí, já tá mais fechado que deveria. Mas você tem superchats aí para nós? Manda bala aí, por favor. Grande doutor Miguel, obrigado pela presença, doutor Miguel, mandando ver aqui. Diga lá, Mar. Maravilhoso. Olha, a Flor Ernestina fala, o doutor Felipe Naveca, da Fiocruz de Manaus, conduz o sistema de vigilância genômica do vírus. Manaus não é atrasado não, doutor. Ela é de lá e está defendendo aqui. Não. Esse trabalho não é atrasado. É que eu estou comparando... Eu não quis falar mal de Manaus, mas estou falando do serviço público. Manaus tem um trabalho interessante com o consórcio dos Estados Unidos, que está mapeando o receptor hormonal, né, com a teoria de que o homem morre mais de coronavírus que a mulher. É muito precoce para falar isso, mas eles estão marcando um receptor hormonal e parece que in vitro eles conseguiram, o pessoal de Manaus que me corrija, né? In vitro eles conseguiram usar esse bloqueador e bloquearam o receptor hormonal e parece que o vírus replica menos. Tem que ser publicado em humanos. Eles testaram em humanos e deu um P significativo, Marília, tá? Esse artigo está publicado, né, mas teria que fazer um estudo agora randomizado, multicêntrico, né, para ser confirmado. Mas eu acho que não é por aí, eu acho que é comprimido de antivirais, mas tudo bem, isso aí, se der certo, ótimo. Eu estou rezando para isso. Eu não rezo, mas tudo bem. E ela está aqui defendendo que... O senhor é ateu? O senhor não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo e nada? Buda... Olha, Kiko, eu vou te falar... Kiko, assim, ó, eu não gosto de polêmica, né? Eu estava numa aula lá na Unifesp, no ano 2019, com um cara que é craque. Éramos 50 pós-graduandos, eu fazia o meu doutorado lá. E tu sabe que é ciência, né? Eu já falei esse nome, ciência é acerto, erro, erro, acerto. Tu não pode acreditar que Deus existe
Então, tu não vai fazer ciência, né? Tu vai fazer outra coisa. Religião, não estou falando, cada um tem a sua, eu não estou criticando, né? Mas a ciência não é para quem acredita num Deus, porque tu tem que acreditar no teu trabalho, né? Então, tu faz tudo e vem Deus e colocou. Eu descobri a cura do câncer, mas não fui eu, foi Deus que colocou. Então, voltando à aula, nós éramos 50, né? E aí o professor vira, Djalma, vou falar nome, Djalma é uma figura. Só isso eu vou falar, Djalma, para não queimar teu filme também. Ele virou de costa, o senhor já deve ter uns quase 80 anos. Gente, nós estamos fazendo ciência aqui, me diz aí, quem acredita em Deus? 48 levantaram a mão. E aí? E aí, foda-se. Quem não acredita é eu e uma mulher lá na frente. Tá, virou as costas, a aula acabou. Ciência. Vai fazer o quê? Entendi. Eu gosto. O senhor conhece a aposta do Pascal? Conhece? Não. É a seguinte, ó. Se acreditar em Deus estiver certo, tem um ganho infinito. Se acreditar em Deus estiver errado, tem uma perda infinita. Se não acreditar em Deus estiver certo, terei um ganho finito. Se não acreditar em Deus estiver errado, terei uma perda infinita. Então é melhor acreditar. Entendeu? Sim, entendi. Mas vamos lá. O que mais? Eu não acredito, mas eu dou o benefício da dúvida. Então vamos lá. Caio de Guzmão. Vamos pedir para o Lula defender a quebra de patente no Senado, em acréscimo a esse PL dos deputados que trata da venda das vacinas. Rebeca Pérez. Kiko abriu balcão de negócio no Ministério da Saúde. Empresários vão comprar com aval do MS. Eu vou lá para baixo. Caio de Guzmão. Será que a China, com 1,4 bilhão de habitantes, uma democracia como o Brasil, funcionaria, Kiko? Será que na China... Bom... Imperador agora está perguntando, será que na China, com 1,4 bilhão de habitantes, uma democracia como o Brasil funcionaria? Kiko? Imperador agora é partido. Boa pergunta. Nossa própria democracia não funciona. Eu não estou aqui dizendo que uma é melhor que a outra. Eu estou, muito pelo contrário, dizendo que nesse momento, por exemplo, uma ditadura é melhor que uma democracia liberal escrava de gente sem escrúpulo do mercado que bota dinheiro na mão de congressista para dar vacina para empresário. Essa é a democracia liberal. Nesse caso, a China, que é uma ditadura, está saindo melhor nessa situação do que todo o resto do planeta. Tá? Foi claro agora? Diga lá, Mar. Vou. Yara Oliveira, um sujeito comprou o kit Covid para usar quando for infectado pelo vírus. Além disso, o sujeito está indicando para outros. Ademir Fantassini, 40 milhões de miseráveis que vivem no Brasil com opção de escolha, escolheria padrão de vida em Cuba e China, o padrão que tem Cuba e China. Qual é o regime dos 40 milhões? Regime de fome e de morte. Luiz Carlos Reis, o Brasil poderá ter um grande salto de excelência nas ciências biomédicas e outras, se retomar seu rumo democrático progressista. Angela Souza, parabéns, Kiko, a China é uma ditadura mesmo, temos que ter consciência disso. Yara Oliveira, hoje o Congresso está votando a compra da vacina pelos empresários. O desgoverno deixou que a pandemia chegasse nesse patamar para acontecer o salve-se quem puder ou a lei da oferta e da procura. Luiz Carlos Reis, saudações, Dr. Miguel Ângel. Possivelmente foi meu conterrâneo na FMRP, USP. Ainda tenho contatos da colaboração na farmacologia e fisiologia, minha segunda casa acadêmica. Saudade, cuidem-se todos. Artemisia Santiago, a Austrália também não teve um bom desempenho? O Dr. Miguel citou, comentando também que é uma ilha, não é isso? Austrália e Nova Zelândia. Mas a Nova Zelândia teve mais êxito, né? Vocês sempre estão falando disso aí. O Zé de Abreu contou pra gente. Né? Marcos Taveira, Bolsonaro não é genocida, Bolsonaro é assassino em série. Milicos golpistas, CFM, CRMs e quem apertou o 17 são cúmplices. Wilson Souto, meu querido, um beijo para você, falando, Dr. Miguel tomando mate, que delícia, relaxa, né? G. Stark, tomei a primeira dose da vacina de Oxford, mas gostaria de tomar vacina contra a gripe. Quanto tempo devo esperar? Posso tomar dipirona e paracetamol? Por favor, doutor, uma consultinha grátis aí. Olha, paracetamol, eu não indico
para ninguém porque dá hepatite fulminante. Eu baniria o paracetamol. Eu não prescrevo paracetamol para ninguém. Eu tive casos, duas perdas, inclusive uma criança, por altas doses de paracetamol prescrito para o pediatra. Coitado, ficou desesperado. Eu fui até no inteiro, lá em Mojimirim foi isso aí. Não, Mogi Guaçu. Enfim, e a vacina tem que esperar a janela, né? Tu não pode fazer 2 vacinas diferentes, tu tem que esperar, a primeira dose, depois espera os 3 meses da AstraZeneca, toma a segunda dose, depois espera a janela dessa aí, não sei quanto é, mas acredito que seja mais de 1 mês, para aí tu te vacinar contra a gripe, porque essa vacinação contra H1N1 ou outro tipo de gripe, ela é preventiva, né? Então, e se tu tiver gripe, tu não vai te vacinar, então tem que esperar, tu não pode fazer 2 vacinas diferentes ao mesmo tempo. Foi aquilo que a gente falou também. Não pode uma AstraZeneca com uma Coronavac. Isso é básico. Isso aí, qualquer colega vai te falar a mesma coisa. Perfeito. O pessoal está pedindo aqui a referência do artigo que o senhor mencionou sobre os estudos hormonais, doutor. Eu posso te dar agora ou vocês colocam... Eu até procuro. Se tiver fácil, você pega. Eu tenho aqui, eu te passo, Marília, porque foi um anestesiologista que me passou lá de... Ele é mineiro, mas ele está ajudando a gente na cidade de Horizontina, a terra da Gisele Bündchen, que é nossa vizinha aqui. Tem gente falando que tomou muito paracetamol por indicação médica quando teve Covid. Eu baniria o paracetamol. Aqui. Quem não toma? Por que o senhor não receita isso? Por quê? Porque produz hepatite fulminante, Kiko. Mata a pessoa. Mas mesmo se tomar um Tilenolzinho para dor de cabeça, assim? Toma um? Não, mas não é. É que a produção... Olha, teria que entrar numa aula de farmácia com gente que sabe mais do que eu. Mas os laboratórios são complicados, sabe? Para tirar uma droga do mercado, eles têm que vender o estoque do vizinho que vendeu para ele. Paracetamol eu não prescrevo, mas é complicado. E tem essas patentes, depois tem o genérico, e quer vender mais barato. A maioria dos anti-inflamatórios são prejudiciais. Uma dor de cabeça, eu não sei, é melhor uma analgesia. A dipirona não se usa muito na Europa, pela teoria da aplasia medular, tu já sabe isso aí, Marília, isso aí todo mundo estudou. Mas aqui no Sul, no Sul que eu falo, América do Sul, né? A dipirona é uma droga de boa margem e todo mundo usa e nunca deu nada. Então, e é barata, muito barata. Doutor, esse cara aí, o Paulo Gustavo, que o senhor estava citando, esse ator, ele está com esse pulmão artificial, sim, esse ECMO. As chances de sobrevivência, num caso desse, são muito reduzidas ou não? São reduzidíssimas, né? Os números do Brasil, nos grandes centros, né, exceto o Sírio, que ele divulga menos, são 80% de mortes que vai para o tubo, tá? Então, aí, ele tem mais de 20% de chance de sobreviver, ou seja, que tem 75% de chance de morrer, porque esse aparelho é bem superior ao tubo convencional, porque o tubo convencional, ele não oxigena teu sangue, ele oxigena teus pulmões, e teus pulmões continuam trocando gases dentro do teu corpo. Esse aparelho troca os gases fora do teu corpo. Então, tu tem menos esforço, e tu tem menos desgaste, e tu tem material novo entrando. Tu tem mais chance de sobrevida. É que não dá tempo numa live para contar tudo, mas esse aparelho é melhor que o tubo convencional, com certeza. Entendi. Doutor, tem uma questão de ética médica que eu queria ouvi-lo. É o seguinte, aquela Janaína Pascoal, todo mundo se lembra dela no golpe, aquela mulher que dava umas voltas, assim, parecia pombagira, ali na Faculdade de Direito da USP, ela defendeu semana passada que os velhos, estou resumindo, deveriam morrer e deveriam já ter um protocolo no sentido de tratar jovens antes dos idosos. Queria uma solução final para os velhos. Hoje, ela respondeu a um tweet sobre a morte de uma blogueira criança, de 14 anos, na verdade. 14 anos, tecnicamente, adolescente, né? Que meu filho, para mim, é uma eterna criança. Mas, enfim, ela morreu, a menina, sem diagnóstico, enquanto aguardava uma UTI, tá? E aí, essa senhora falou aqui, meus sentimentos à família, podem falar o que quiserem de mim. Nada me demove da certeza de que uma garota de 14 anos deveria ter prioridade absoluta em uma vaga de UTI.
esse sistema precisa ser repensado. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Faz sentido? Porque isso é uma escolha que vocês, médicos, fazem ali a quente, né? Vamos dizer, no front, na hora da guerra mesmo. Isso eu faço há muitos anos. Isso você faz, mas como protocolo, uma deputada defender isso, a gente criar... É uma loucura isso. Quem que é próximo? Os pretos, pobres? Como é que vai ser a escolha? É uma loucura, não, doutor? Eu acho que eles vão querer eliminar chinês. Mas, enfim, Uhum. é assim, ó, eu trabalhei muitos anos no trecho Ribeirão Preto, fronteira com Minas, rodovia Anhanguera, em resgate de pessoas, de acidentes, né? Tá. Então, a gente tinha uma ambulância, a nossa base estava na cidade de Orlândia, né? Que era meio caminho entre Minas e Ribeirão Preto. Éramos 5 unidades, né? E a gente trabalhava com os acidentes diários. E nesses 12 anos que eu trabalhei aí, eu acho que a gente pegou umas 4 ou 5 catástrofes, tá? O que é uma catástrofe? Uma catástrofe é quando tu tem um acidente de ônibus que tem 80, 100, 200 pessoas envolvidas, né? Ônibus, carro, carreta, caminhão, e tu trabalha com catástrofe ali. Então, essas bandeiras preta, vermelha, vem daí, tá? Então, tu coloca no chão uma bandeira vermelha, tu coloca uma bandeira azul, tu coloca uma bandeira preta e uma verde, tá? Tu vai resgatando as vítimas junto com os bombeiros, já fiz muito isso. Tu corta ferro, tu pega a vítima, não interessa a idade, interessa o que está acontecendo. E é assim, Kiko, dói, mas essa tem chance de sobreviver? Vamos ver, tem. Vai para o vermelho, vamos transportar para o hospital. Essa tem chance de sobreviver? Não, vai para outro. E assim, claro, a preta vão os mortos. Isso se estuda aqui, isso se chama ATLS, é Suporte Avançado à Vida no Trauma. E tem critérios e tem protocolos. Inclusive, as perguntas de prova, eu fiz o ATLS como todo cirurgião, né? É obrigado, né? Quem não fez, que faça. E que tu tem um caso, por exemplo, tu tem uma senhora de 80 anos e uma criança de 3. E tu faz a tua avaliação primária ali. Essa criança de 3 não é pela idade, é pelo critério. Eu olho aquela criança de 3 e falo, ela não vai sobreviver. A senhora de 80, num acidente de ônibus, não estou falando de coronavírus. Essa senhora de 80 vai sobreviver? Vai. Ela tem uma fratura de cotovelo, coisa. Nós temos quantas ambulâncias? Uma. Quantos pacientes nós podemos levar? Quem que tu leva? Eu levo a de 80 anos, porque tem chance de sobreviver. A criança não vai sobreviver, porque tem os pulmões perfurados, porque está com o coração aberto, enfim, estou exagerando. Mas se eu vejo que essa criança não vai sobreviver até chegar no hospital, e mesmo no hospital não sobrevive, nós vamos optar pela pessoa que tenha melhores condições, que é essa senhora de 80 anos, que quebrou o cotovelo. Então, isso aí é o suporte avançado à vida no trauma, isso é protocolo, todo mundo sabe, todos os médicos que trabalham com emergência sabem. Tá? Não é questão de idade, é questão de gravidade da doença. Tá? Então, isso aí que essa senhora falou, né? Isso aí eu acho que ela deveria consultar com um psiquiatra. Eu acho que internar direto. Aí ela surta lá dentro e não incomoda ninguém. Tu sabe que os índios, os primitivos habitantes dos Estados Unidos eram os grandes mentores, né, das civilizações, dos anciões, o conselho de anciões, eles davam as pautas para como é que os índios teriam que sobreviver, né? Então, como é que tu vai? É uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Perfeito. Não é opinião minha aqui, é o que é. Vida real. O que eu estou falando, doutor, é que uma deputada defender isso como política pública de, vamos dizer, protocolar, de você transformar em regras, já começa a ficar complicado, né? Como é que vai ser essa escolha? Enfim. A mesma escolha que o Goebbels fazia nas propagandas, Kiko. Judeu, câmara de gás. Preto, não sei, acho que era muito caro. Então, é a mesma coisa, Kiko, não muda nada. Perfeito. Pessoal, mandem mais superchats aí para a gente poder conversar aqui com o doutor Miguel Ângel. Por favor,
Nós temos mais questões aí? Vamos ver. Ó, a Cacau Chaves falando, Janaína ainda está na aula onde o professor falou sobre o dilema do trem. Ela não saiu ainda dessa aula. Bartolomeu Moura, doutor Miguel, quem tem alergia à dipirona, toma o quê? O pessoal ficou preocupado. Olha, a dipirona não é anti-inflamatório. O poder da dipirona é analgésico e antitérmico. Tá? Isso, mas para dor de cabeça, se não pode tomar. Tu tem uma nimesulide, tu tem milhões de outras opções, tu tem outros analgésicos, ibuprofeno, né? Tu tem, olha, tem uma lista enorme, né? Cada um com o seu mal. Até a indometacina, a antiga indometacina. Claro que tu não pode usar com exagero, né? Mas tem opções muito melhores, né? A nimesulide é a opção que a gente usava lá em Ribeirão também. Perfeito. Tá feita a consulta. Ó, tem uma pergunta aqui importante da Cristina Zaccarelli. Doutor, sou professora e vamos voltar na segunda-feira para ensino presencial. O que posso fazer a mais, além de máscara, para me proteger? Olha, eu vi isso na Coreia do Sul. Os alunos sentados fazendo prova com o PCR negativo, todos eles com PCR negativo, fazendo prova a mais de 2 metros de distância entre eles e sem teto. Eu vi na Coreia do Sul isso aí não faz muito tempo. Eles fazendo prova. É a única maneira, gente. Não tem maneira, não tem mágica. As aulas não deveriam começar. É um crime isso aí. Porque não sei se o Brasil vai conseguir fazer PCR, antígeno ou anticorpo de todos os alunos para entrar na aula, né? Porque os alunos não vão estar vacinados. Os professores não vacinaram todos. Acho que só o Uruguai colocou como prioridade os professores e os policiais como prioridade, até antes dos médicos, né? E eu acho uma loucura voltar às aulas, né? Eu acho uma burrice, mas se fosse depender de mim, eu virava chinês lá. Não vai para aula. Tem uma declaração de amor aqui, doutor Miguel, da Almeri Espíndola de Souza. Doutor Miguel, eu estou apaixonada por você. Pode contar para ele. Beijos, queridos. Ela sabia que eu ia ler. É isso, Maria. Doutor Miguel, eu queria agradecer sua presença aqui, meu caro, convidá-la a voltar e parabenizá-la aí por essa luta que eu sei que vocês médicos estão combatendo o bom combate. Muito obrigado, viu, doutor Miguel? Obrigado, Kiko. Obrigado, Marília. Obrigado, público. Se eu sobreviver... Tchau, Miguel. Obrigada. Tchau. Cuida. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom. É isso aí, né, Mar? Eu vou mostrar um vídeo aqui do genocida, só para a gente ilustrar a situação pela qual passamos hoje. É chato, é ruim mostrar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é presidente da República e eu não vou esconder a notícia. E a gente não pode nunca se esquecer de nomear e mostrar quem são os culpados pela nossa tragédia. Está aqui o sujeito falando isso no dia em que passamos de 4 mil mortos, tá? Esse vírus está matando vidas, o senhor está lutando. Mas eu resolvo o problema dos vírus em poucos minutos. É só pagar o que os governos pagavam no passado para a Globo, para a Folha, Estado de São Paulo. Sim. Igual o outro lá que pagou. Esse dinheiro não é para a imprensa, esse dinheiro é para outras coisas. É inacreditável, quer dizer, a gente está vivendo essa tragédia, enfim, de proporções monumentais. O Brasil é um lugar hoje maldito, é uma terra amaldiçoada. Era uma terra que as pessoas... E eu viajei muito por conta da minha profissão, era diretor de redação de uma revista de viagem, e você era recebido quando falava que era brasileiro com um sorriso no rosto. Hoje as pessoas têm nojo ou têm uma curiosidade malsã. Pergunta para o Willy Del Valle, que está lá em Paris, naquela água furtada dele em Les Halles, né, que era o bairro do Zola. O Zola chamava de umbigo do mundo, ventre do mundo. Como é que você é recebido, né? Por quê? Porque quem que vai entender um canalha desse, um genocida, um vagabundo que não faz outra coisa que não seja viajar pelo país espalhando o vírus, e quando é chamado às falas, ele dá esse tipo de declaração. Quer dizer, a culpa é do dinheiro que não deu para a mídia, os milhões ou bilhões que ele fala, e por isso as pessoas têm uma impressão negativa dele. Esse homem vai cair, e vai cair de um jeito que, olha, eu tenho fé aí, né? Aí, desculpa, mas só
pode ser fé mesmo, porque é o que nos leva adiante às vezes, que esse homem vai em cana e vai pagar pelos crimes que ele está cometendo. Falamos com vários juristas sobre isso, demos hoje uma matéria no DCM sobre o jurista explicando como é que o Bolsonaro será processado pelo que está fazendo, mas vai ter que primeiro sair da presidência da República. E aí, né, resta a nós cobrar e pressionar para que isso seja feito, porque o sujeito não vale nada. É impressionante. E ele não consegue mudar e nem quer também. Ele é isso aí. Ele é exatamente esse monstro, esse bando de... né, esse monte de esterco em forma de gente que governa o Brasil. Não tem outro jeito. Enquanto isso, o sujeito sabota cidades que estão tendo um resultado satisfatório. Araraquara, por exemplo, do Edinho Silva, do PT, está 2 dias lá sem mortos. Por quê? Porque está fazendo um lockdown. E o Bolsonaro manda a milícia digital dele atacar Araraquara e atacar o Edinho. Ele sabota qualquer iniciativa que esteja dando resultado no sentido de poupar vidas. É impressionante. E o que resta para ele é isso. Nós estamos vendo agora, pelo menos, uma luz do fim do túnel, que é exatamente a figura de um estadista, que é o Lula, falando com a autoridade. O Lula estará conosco aqui na quinta-feira, às 11 da manhã. Convido todos a comparecerem a esse recinto aqui. E vão perguntar para ele o que ele faria, como é que ele lidaria, como é que foram as respostas que ele teve dos presidentes e dos líderes e primeiros ministros que ele instou a falar, exatamente provocando uma reunião do G20, que já deveria ter sido feita. O Lula teria feito, ou o Haddad teria feito, qualquer coisa de melhor nessa pandemia, porque qualquer um teria sido melhor do que esse cara. Qualquer um. O Bolsonaro trabalha no sentido contrário à vida. O Biden está todo dia anunciando pacotes trilionários de ajuda aos estados, resgatando a tradição do New Deal, a tradição rooseveltiana de você entrar com o Estado no momento em que deixar na mão do mercado é uma loucura. O que acontece com o Brasil? O oposto. Essa decisão do Congresso é exatamente o mercado. E aí eu estou falando para vocês que estão me criticando por causa da China, é o problema da democracia liberal. Quem tem dinheiro é que manda. O problema é de nomenclatura, vocês estão se apegando a isso. Mas é doentio a gente ficar na mão exatamente de gente inescrupulosa que está querendo faturar. O número de bilionários brasileiros cresceu na pandemia. Ganhamos 11 novos bilionários. Esse é o dinheiro circulando. E não tem dinheiro para pagar comida para as pessoas. 111, não é isso? 116 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Essa é a democracia liberal. Isso é o resultado dessa loucura que a gente vive hoje. É disso que eu estou falando. É com o presidente da República que representa, com o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que não consegue passar um dia sem mentir. Um dia sem mentir, todo dia esse sujeito vai lá e promete alguma coisa estapafúrdia. Todo dia ele vai lá e promete que agora a imunização de rebanho acontecerá daqui a 4 meses. Como é que ele sabe? Segundo vozes da cabeça dele. É uma dúvida para todos os cientistas do mundo. É uma dúvida para o Nicoleles, uma dúvida para o Anthony Fauci, né? Quem você quiser. E, no entanto, tem aí esse sujeito aí dizendo que em 4 meses terá imunização de rebanho. O quê? Né? Nós estamos na mão de ninguém. Agora, mais uma vez, Congresso criminoso. Como é que não tem um impeachment sendo tocado? Esse Lira vai pagar por isso, o Pacheco vai pagar por isso. Vendilhões, canalhas, atirando os brasileiros à morte, deixando os brasileiros na mão desse lixo, desse genocida vagabundo que se chama Jair Messias Bolsonaro. Mar, nós temos mais superchats aí, meu bem? Manda bala aí.
Cheguei, temos sim, vamos lá. Deixa eu agradecer muito Denis Albert Rodrigues pela contribuição, Margarida Furtado mandou um diamante para a gente, Cláudia Regina Ferreira manda a perinha, Diva Cássia Nascimento pelo trabalho da equipe, pela escolha dos convidados, a Tereza Sena mandando aqui um excelente Dr. Miguel, um superchat generoso, Bartolomeu Moura, ele já era pergunta sobre alergia à dipirona, José Juan Florencio, quem tem alergia à dipirona, qual analgésico usaria? Se não deve tomar o paracetamol. Ele falou aí ibuprofeno e o nimesulida, que são anti-inflamatórios, na verdade, mas tiram a dor com certeza. Ademir Fantassini, Dr. Miguel Pazu pode ser julgado por espalhar a cepa de Manaus? Como os conselhos e o STF permitiram essa distribuição? Isolar não era a solução? É que aqueles pacientes estavam morrendo por falta de oxigênio, tiveram que ser transferidos, mas foi um absurdo. Antes tivesse levado oxigênio dos hospitais para Manaus, né? Carlos Eduardo, convidem o Elias Jabur para falar sobre a China. David Arcaide Oficial, viva os iluministas e o antropocentrismo. Caio de Guzmão, foi a pergunta sobre os 1,4 bilhão de habitantes da China, na democracia, funcionaria a democracia como a do Brasil lá. E são esses os superchats. Kiko, terminei. Podem mandar mais, pessoal. Eu vou mostrar um vídeo aqui também muito revelador do sofrimento do Ciro Gomes. Dá até quase pena, dá quase pena. Olha que constrangimento pelo qual passa esse sujeito diante do Rodrigo Maia, que ele quer agradar. Eu vou botar aqui para vocês verem, é do Instituto FHC, teve uma live do Ciro, o Fernando Henrique, e com o Rodrigo Maia, o chamado assim centro, tá? É o centro, procurando desesperadamente uma alternativa, uma terceira via ao Lula contra o Bolsonaro. Vejam só. E redução de desigualdade, que é o que tem acontecido ao contrário no Brasil e no mundo, que eu acho que esse é um grande debate também, como reduzir a desigualdade no momento que muitos estão ficando muito ricos, só que a diferença entre os muito ricos e os mais pobres tem aumentado a cada ano, não apenas aqui, mas em todo mundo. Você acha que existe espaço para a gente oferecer um caminho que não seja ou a manutenção do status quo, quer dizer, a permanência do bolsonarismo que está desastrando o Brasil, ou a volta ao passado ilusório de que aquilo foi tudo muito bom, esquecem que foi aquilo que desastrou o país e que começou a produzir o quadro que nós temos. Enfim, você acha que tem espaço para nós construirmos para o povo brasileiro um caminho alternativo entre o lulopetismo e o bolsonarismo? E se acha que sim, como construí-lo? Olha, eu tenho certeza que a gente já está vendo matérias do próprio PSDB caminhando para o maior debate, né? Eu acho que é legítima a pretensão do Dória, do Eduardo Leite, é legítima a pretensão do Luciano Huck, né? Mas nós temos que compreender que nesse quadro polarizado não há espaço para dois ou três no meio, no centro. Você, né, o PDT, junto com o PSB, com o PSDB, com Cidadania, com o PV, com a rede, eu acho que nós temos que estar dialogando, né, e construindo o caminho, Ciro, para ter apenas uma alternativa, uma chapa, onde a gente consiga complementar, né, posições, quer dizer, o teu perfil com outro perfil. Eu acho, claro, que olhando o cenário de hoje, sem dúvida nenhuma, o teu nome é o que agrega mais experiência e mais apoio. Mas eu acho que todos nós devemos estar abertos para construir uma grande aliança e conseguir enfrentar as posições mais extremas para que a gente possa, de fato, trazer um novo debate para o Brasil. Porque senão nós vamos estar olhando para um debate para o passado. Um debate que gerou o bolsonarismo, de todos os erros que a política cometeu, não apenas o PT, mas acho que a política cometeu, que gerou o bolsonarismo. Acho que nós somos culpados do espaço aberto para um político sem nenhum espaço na política, né? Ao mesmo tempo, a volta do presidente Lula, que eu tenho admiração, também é uma volta ao passado, por tudo que ele passou, né? Sem nenhuma discussão sobre mérito. Então, eu acho que a construção de uma alternativa é uma construção de uma alternativa que gere um Brasil diferente do que a gente viu nos últimos anos, onde, em vez de andar para frente... É muito constrangedor tudo isso, porque o Ciro parece um cara pedindo... Eu gostei desse chapeuzinho. Tá dando para vocês verem aqui, ó. Ele tá atrás de um quadro de uma pessoa com chapéu. E aí ficou esse pedacinho aqui, olha, que mostra o velho com um chapeuzinho pequenininho de, sei lá, um anãozinho que ele pegou emprestado. Mas é tão constrangedor isso porque ele pede para o Maia, por favor, apoiar a candidatura dele.
E o Maia, que não vale nada também, chega para lá, tal, mas não parece aqueles caras, que fala para a namorada, você acha que eu sou bonito? Você não tem que namorar comigo? Você não acha que eu sou melhor do que o João Carlos lá? E aí a mulher enrola para dizer que, olha, sei lá, pode ser até, você tem chance. Mas eu gosto de você como amigo. Eu gosto de você como amigo. Friendzone, né? Friendzone. O Ciro tá na friendzone do Rodrigo Maia, não é isso? Friendzone? É isso aí. Olha, pode até ser você é um cara experiente, mas veja bem, né? Presidente Lula, eu respeito, não sei o quê, tem as outras pessoas, precisa fechar num nome. Enfim, embaçou, e o Ciro nessa situação ridícula, pedindo para o Rodrigo Maia namorar com ele. E é isso aí. Pô, Ciro, eu gosto de você como amigo, desculpa. Que figura ridícula. Alguém devia falar para o Ciro, pega agora um bilhete e, sei lá, tá com problema aí de não poder viajar, um jeito, sei lá. E vai para Tonga. Vai para Tonga. Hã? Vai para o quê? Para Tonga. Tonga está liberado. Pode ir. Vai para Tonga, é verdade. Vai para algum lugar onde está liberado, não precisa nem ser Paris. De lá ele vai para algum lugar. Mas que coisa ridícula, que coisa patética esse cara. Todo dia um mico diferente. Mas é isso aí, né, Mar? Beleza? Tamo junto? Amanhã tem mais, né? Ó, a Sara está comentando, um fora do Rodrigo Maia deve doer demais, né? Bom. Porque além de tudo ele é feio e gordo. Né? Não é nem um cara gatinho, assim. Desculpa. Né? Eu também não é isso que ela quis dizer. Ele não tem capital político. O Maia não tem voto. O Maia tem prestígio, tem partido e tem o mercado atrás dele. O Maia começa falando da desigualdade como se ele não tivesse nada a ver com isso. É impressionante. Esse homem trabalha com o mercado. Ele é pago por gente de consultoria, né? Quem você quiser. Nunca fez uma porra de uma declaração, nunca voltou um projeto, nunca propôs nada no sentido de acabar com essa tragédia que é a desigualdade social do Brasil. E agora abre com esse papo furado, papinho mole, porque está falando com o Ciro. E o Ciro vem com esse blá blá blá, o Maia, você não quer, você não acha que está na hora da gente se livrar do bolsopetismo e, né, namore comigo, você não quer namorar comigo, aquela cara fechada. E o Maia dá esse puta de um pé na bunda dele. Que coisa ridícula que é o centro. Que coisa ridícula que é o centro. É hora de antagonizar. É hora de polarizar. Polarizar o Bolsonaro aqui e quem tiver do outro lado mais bem colocado aqui. No extremo oposto, sim. Só que falando coisa com coisa. Quem se apresentou até agora se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Quando o Ciro virar alguém na corrida eleitoral, ele tinha 12%, hoje está com 9% na XP e está com 4% na pesquisa encomendada pelo MBL, empatado com o Danilo Gentili. Danilo Gentili, né? A hora que o cara tiver competência para se estabelecer na corrida, dá para até conversar. Por enquanto, essa coisa desesperada mesmo e patética. É isso aí, né, Mar? Valeu, pessoal. Amanhã. Meu amor, eu acho que só faltou a gente falar do nosso webinário em parceria com a Cobra Criada, que será neste sábado, 10 de abril. Eu tenho todas as informações aqui com Jones Manuel. Será sábado, 10 de abril, das 3 às 7 da noite, né? Das 3 da tarde às 7 da noite, com o tema A Esquerda e a Revolução Brasileira. Jones Manuel, Juliane, cadê? Alisson Mascaro, Jones Manuel, Juliane Furno e Rui Costa Pimenta serão os oradores deste seminário pela web, então por isso um webinário, que você se inscreve com o link que tem aqui na descrição do vídeo. É pago, tá, pessoal? Mas pode dividir em 10 vezes, vale muito a pena, é realmente para poder se aprofundar nessas questões. 4 horas de aula para vocês aí participarem e fazerem perguntas para esses oradores tão importantes. É isso. Valeu, pessoal. Até amanhã.
E agora tem também o Radicalmente Moderados. Vou deixar você aí, meu amor. Boa noite. Radicalmente Moderados está rolando aí no DCM, já faz uns 13 minutinhos. Começou 10h30 em ponto. Vão lá assistir. Amanhã, 9h30 da manhã, tem Breno Altman no Café da Manhã com Leandro Fortes. Não vou perder. E Saragóis, claro. Meio-dia tem Pedro e Kiko. Às 5 da tarde tem a live da Sara Vivacqua. E eu estarei junto com ela. E às 9 da noite volta o Essencial do DCM com Pedro e Kiko. Um beijo, pessoal. Fiquem seguros. Obrigada. Tchau.